Voltei para meu antigo trabalho, onde eu era muito feliz, fazia uma das coisas que mais eu amo na vida, beleza? E também ajudava muita gente, muitos atletas, muitas pessoas que eu via que precisavam e eu sempre dava a mão para, sempre buscava agregar para o desenvolvimento e formação delas. Esse trabalho era treinador de futebol no ano de 2024, por aí, 2023 até o começo de 2024. Infelizmente eu saí por motivos maiores, porém voltei esse ano. E como é tão agregador você poder ajudar outras pessoas, você compartilhar aquilo que você sabe, um ensinamento, um conhecimento, um método, um conceito, mesmo que seja apenas no aspecto esportivo. Você contribuir para o desenvolvimento de um atleta é essencial para também a sua formação, para a sua evolução, não apenas como profissional, mas também como ser humano, porque quando você faz o bem ao próximo, você está fazendo bem a si mesmo. Mais uma vez, rapidinho do meu quarto, beleza? Correria, pá. E se inscreve no canal e deixa um like. Ligar a luz, né? Que eu esqueci. E também eu esqueci do relógio. Tem coisas na vida que quando você vai fazer, quando você vai entrar, seja um trabalho, é obviamente que eu sei que tem momentos que você não tem escolha, tem momentos que tá muito difícil a situação e você vai ter que priorizar outras coisas na sua vida, problemas, dificuldades, obstáculos, e a gente sabe que o dinheiro ele move o mundo e ele é o que mantém tudo funcionando, beleza? É ele que roda as coisas, é ele que é o principal combustível de tudo, né? Interesse político, acordos comerciais, também sobre investimentos, né? E também a vida, né? Ela é a moeda de troca, beleza? Para tudo na vida. E antes desse meu trabalho, eu fiz alguns trabalhos temporários, pá. E nessa pausa eu trabalhei em outras áreas. E óbvio, né, que quando a pessoa está trabalhando, a pessoa sempre vai visar o dinheiro, porque é através do dinheiro que você vai conseguir mais conforto, vai conseguir comprar um bem, vai conseguir ajudar alguém que você ama, por exemplo, você vai dar mais conforto para as pessoas que você ama, beleza? E também o dinheiro ele vai poder te evoluir se você for alguém muito estratégico, alguém que busca se desenvolver na vida. Você vai poder pegar o dinheiro que você ganha ali, a quantia, o valor, e poder fazer ele se multiplicar. Como? Investindo. Investindo em você, investindo em um negócio, investindo em uma carreira, sempre pensando no futuro, sobre aquilo que vai te trazer de bom, beleza? E quando eu estava em outro trabalho, em outra área completamente diferente dessa, de estar sendo treinador de futebol, de estar sendo professor, né? Antes de tudo, um professor, porque você é muito importante também compartilhar valores educacionais, princípios pedagógicos que possa agregar na vida de fato dos jovens, das crianças, né? Porque antes de qualquer formação profissional, antes de qualquer área comercial, vem a formação do caráter, vem as diretrizes e introduções de conhecimentos que vai dar àquela pessoa uma direção, não na vida no sentido profissional, mas sim uma direção no sentido
educacional, no sentido pessoal, no sentido de que esse atleta, por exemplo, ele venha se tornar, antes de ser um profissional, venha se tornar alguém com boas índoles, alguém com boas formas de chegar, sair, falar, tratar, se comportar. Beleza? Então, o esporte, ele te dá esse poder. É uma ferramenta que pode ser usada para o âmbito também educacional. Vai de cada um, e também óbvio que eu busco compartilhar princípios de valores, né, que exerçam de fato um melhoramento moral para cada atleta que eu tenho contato. E voltando à linha da meada, e quando você vai fazer algo que você não quer apenas pelo dinheiro, principalmente se você tem uma direção muito bem na vida já feita, onde você já faz anos aquilo, porque antes de 2023, 2024, eu já era parte da comissão técnica do meu trabalho, porém eu exercia outras funções, outras obrigações, outras responsabilidades. E com o tempo eu fui ganhando mais espaço e o meu coordenador, ele viu para me deu a oportunidade de ser treinador, me deu uma categoria e eu fui se desenvolvendo em cima dessa categoria. Obviamente muita coisa era nova, tive que aprender, errando muitas coisas. E porém lá no passado, uma vez eu fiz um favor de realizar um treino, por exemplo, e sem nada de interesse, sem nada de busca de ganho financeiro, sem nada de querer treinar. Apenas eu fui lá porque eu gostava. Eu fui algumas vezes, eu era muito mais novo do que eu sou hoje, para uma categoria menor. Eu realizei o treino, beleza? Nunca vou esquecer esse dia. Provavelmente era uma terça-feira, no ano de 2022, 2022 por aí, 2023 no máximo. E eu já tinha assim alguns conceitos, de alguns pontos, porque dentro do estudo tático individual você pode elaborar outros caminhos para agregar de forma coletiva dentro de uma equipe. Aí é outro papo, é um mundo esportivo, não vou entrar muito sobre esse tipo de conhecimento. E eu realizei os treinos, né? E algo me conectava ali, algo me trazia. E eu, sem pensar em nadinha, poxa, treinar é bom. Ajudar outras pessoas a se desenvolver é muito bom. Aí, passou os anos, eu fui melhorando e cheguei nessa posição. Teve um tempo, quase um ano e meio por aí, porém voltei. E quando você vai para outra direção, onde você não tem nenhum pingo de interesse naquilo, onde você não tem nenhum tipo de características suas que se encaixam para exercer aquela função em outro trabalho, você sente uma profunda desconexão com a vida. Você vê que não era para estar ali. Você sente, o coração fala. E não tem nenhuma verdade mais absoluta do que eu sentir. Mesmo você agindo, mesmo você falando que quer algo, você pode fazer algo sem querer por outros motivos. Aí você vai lá e faz aquilo. Porém, lá no fundo, a sua intuição, o seu bem-estar, os seus sentimentos, eles vão falar outras coisas. As suas emoções dentro de ti vai falar outra coisa. E é muito importante você pensar se é isso que você quer. Quando você estiver entrando em uma direção na vida, como é que você se sente? Você se sente bem? Se aquilo te traz bons sentimentos, se aquilo te traz boas emoções, é porque você está na direção certa. É porque isso está alinhado com aquilo que você quer.
com aquilo que você busca. Com aquilo que você, quando está fazendo, você sente paixão, você sente entusiasmo. A sua energia ela é infinita quando você está tendo contato com aquilo que você busca, com aquilo que você ama fazer. E dentro dessa caminhada, agora já vindo nessa etapa de hoje, né? Hoje eu sou treinador de futebol e ajudo muitos atletas, tenho contatos com muitos atletas. E também que sou mentor, já de mentoria para outras pessoas, pá. E vi que na vida, se você buscar sempre focar em si mesmo, dentro de uma caminhada, é primordial. É primordial. Beleza? Porém, antes dessa parte de focar em si, eu vou me aprofundar em uma parte de quando você está na posição de liderança que exerce, é muito importante dois princípios que você precisa ter em mente. Você precisa servir, beleza? Você tem que servir. É sua obrigação, é sua responsabilidade, beleza? Porque uma das funções primordiais quando você é líder é fazer o seu liderado, é fazer aquele atleta, aquela pessoa ali, aquela criança, por aí vai, ela evoluir. Você precisa agregar que aquela pessoa ela tenha um desenvolvimento, seja profissional, seja pessoal, beleza? Até porque é impossível você se desenvolver profissionalmente sem você ter uma base que vem se desenvolvendo ou está bem se desenvolvida na parte pessoal, né? Que entre as virtudes, como você lidar com sucesso, fracasso, quedas, derrotas, vitórias, como você tem virtudes dentro de si já bem desenvolvida, porque isso sim vai te trazer também bons frutos e vai te manter no caminho do sucesso, no caminho do crescimento, da evolução, porque sem virtudes você não vai se manter por muito tempo em um caminho de evolução, você não vai ter uma evolução significativa, porque são através das virtudes que você se desenvolve. O foco, a resiliência, a temperança, beleza? A disciplina, por aí vai. São muitas virtudes que você pode ter em sua vida para te trazer mais evolução, né? A inteligência, a adaptação. E uma das coisas mais importantes, mais fenomenais que você pode fazer na vida de outra pessoa é você ajudar aquela pessoa. É você ser alguém que é altruísta, alguém que pode agregar de fato, que você torce pela evolução. Não apenas torce e não apenas faz isso pela sua função. É muito importante que quando você fizer isso, exercer essa função, que venha da sua parte intencional, que venha lá do âmago, lá do fundo, em que se manifeste através das suas ações, das suas falas, das suas compreensões, porque vai estar tudo conectado. Você vai estar sendo mais do que verdadeiro com outra pessoa, você vai estar sendo verdadeiro consigo mesmo, porque tudo vem da intenção, tudo vem do interno, tudo vem do coração. E as coisas mais importantes da vida não é falada, não é pensada, não é racionalizada, é sentida. Sempre é sentida. Aí nisso entra o papel do seu coração, de você escutar o seu coração, de você sentir qual direção ele está buscando. Entra também o papel de você conversar e dar espaço à sua intuição. E é uma das experiências mais fenomenais. Você está compartilhando aquilo que você sabe. E você também está aprendendo com aqueles que você ajuda a melhorar todos os dias. Você aprende também. Então, é uma troca de servir e de aprender. Beleza? Então, quando você tem uma função que pode ser impactante,
na vida daquela pessoa. Não precisa ser um líder, não precisa ser alguém que trabalha dentro de uma atmosfera que você é o líder. Não, se você é humano, você tem contato com outras pessoas, você tem pessoas que você ama, você tem parentes, você tem amigos, você tem uma namorada, você tem uma mulher, você tem irmãos, e por aí vai. Você é humano, então busque impactar a vida daquela pessoa com boas intenções, com boas palavras, com boas atitudes, beleza? E desculpa. E todo mundo pode ser um pouco líder na vida de alguém, porém que esse caminho ele seja feito e buscado com boas intenções sempre, porque como eu falei, liderança é servir, liderança é agregar, beleza? De forma positiva. E uma vez eu estava dando mentoria para um aluno meu e ele se preocupava muito em querer que as coisas acontecessem rápido em sua vida, porque ele via outros companheiros que ele tinha de equipe já chegando em um clube, tendo seus primeiros contratos, por aí vai. E eu disse a ele, é muito importante você ter paciência, mas não a paciência de não fazer nada, mas a paciência de que cada um tem o seu processo, cada um tem seu ritmo de naturalidade e de evolução. E se você for analisar algumas coisas que não deram certo em sua vida hoje, ou no passado, você ligando os pontos, você vai ver que não era o momento certo, beleza? E que cada um tem seu tempo, beleza? Então é muito importante você evitar se comparar com os outros, não nutrir o ego, que você tem que buscar constantemente de se comparar com os outros, porque eu estava dizendo a esse aluno na mentoria que cada pessoa vai ter oportunidades diferentes, de maneiras diferentes, em momentos diferentes, de formas diferentes. Então você não pode apenas se comparar com alguém que já está em um nível melhor, beleza? Aquela pessoa pode estar em um nível melhor, porém já tem um ego tão nutrido, tão podre, que basta uma dificuldade que ela vai cair naturalmente, por exemplo. Já você que está batalhando, que está sendo paciente, que está lutando, que está aprendendo, você está diluindo o seu ego positivamente, está sendo alguém mais virtuoso, alguém mais forte para os momentos de dificuldades e quedas que vai ter. É inevitável, beleza? Então, fica essas lições aqui, dessa minha pequena história dentro de ser alguém que busca agregar na vida de outras pessoas, de outras atletas, né, adolescentes, através do futebol, sendo um treinador, sendo um professor e também aprendendo muito com eles. E como cada pedacinho da história na vida, ela pode te trazer inúmeros pontos de riquezas, mas não material, não palpável, mas sim riquezas de sabedorias, beleza? Que Deus te abençoe muito, tamo junto e se inscreve no canal para mais edificações.